Na antiga enseada de Birsu, onde os mapas haviam deixado de traçar linhas desde que os rios secaram e os barcos viraram pó sob o céu pálido, um som sem fonte começou a pulsar durante as madrugadas. Não era vento, nem passo, nem voz. Era como se o próprio ar lembrasse de algo que os homens esqueceram. Ali, nas margens endurecidas de um espelho d'água que não mais refletia o céu, uma estrutura emergia pouco a pouco da terra rachada, não construída, mas descoberta. Como se estivesse à espera. Como se apenas o tempo certo pudesse trazer-la de volta. Os primeiros a chegar foram os silenciadores. Escribas sem nome, enviados pelo Colégio dos Vigilantes, com ordens de não falar. Suas línguas haviam sido marcadas com pigmentos escuros e seus olhos treinados, para não reagir ao que ainda não fora registrado. Eles caminhavam descalços, deixando pegadas que desapareciam antes de serem vistas. Ao tocar a superfície da água, esta recuava, mas não em direção à margem para dentro. Na terceira madrugada, uma das pedras da borda começou a vibrar. Não sacudia, não tremia, apenas vibrava, como um tambor sem som. E a argila em volta dela começou a se liquefazer, ainda que o calor estivesse ausente. De dentro da lama, surgiu algo que não parecia feito por mãos. Uma peça curva, de cor marfim opaco, com sulcos profundos nas bordas. Parecia metade de uma tábua, mas não havia escrita, apenas traços ondulados que mudavam quando ninguém olhava. O mais velho dos silenciadores, conhecido apenas como 3, colocou a peça sobre um pano seco e cobriu-a com o próprio manto. Quando foi verificar horas depois, encontrou o pano úmido e no centro da peça uma única linha tinha surgido. Ele escreve sob a água que não toca. A frase não foi discutida. Foi transcrita, selada e enterrada junto à margem, conforme os protocolos. Mas na noite seguinte, a frase apareceu escrita sobre a superfície do próprio lago. Não em tinta, em luz. A luz não iluminava nada, apenas existia, desenhada, suspensa. E quando se tentou tocá-la, a mão do escriba afundou lentamente até o pulso, como se mergulhasse em vidro vivo. Não sentia dor, nem frio, mas não via a própria mão. Apenas o reflexo da frase repetida ao infinito, como se dissesse a si mesma para não desaparecer. Ao amanhecer, 7 aves mortas foram encontradas dispostas em espiral ao redor da pedra que vibrava. Todas com os olhos abertos, secos e pequenos traços circulares nas pálpebras. Um dos aprendizes sugeriu que era um sinal. O mais velho dos silenciadores respondeu, pela primeira vez, com voz rouca, se é um sinal, não é para nós. Naquele mesmo dia, a água do lago escureceu sem causa aparente. Não se tornou suja, apenas opaca. As sombras desapareceram. O céu continuava claro, mas nenhuma forma projetava contorno. Nem árvores, nem homens, nem pedras. A ausência de sombra causou desconforto imediato. Escribas deixaram de caminhar em linha reta, tropeçavam em objetos que viam perfeitamente. Um deles escreveu: sem sombra, o corpo não sabe onde está. Na sexta madrugada, os silenciadores encontraram a primeira tábua. Não a escavaram. Ela flutuava sobre a superfície da água opaca, girando lentamente, como se estivesse sendo lida por algo submerso. Nenhuma mão a moveu. Quando enfim a retiraram, o texto nela gravado já estava seco. Mas não seguia nenhum idioma conhecido. As linhas se repetiam, formavam circuitos. Alguns diziam que era escrita antiga. Outros, que não era escrita, era ritmo. No verso da tábua, em sulco profundo, lia-se: a estrutura não cria. Ela repete. E ao repetir, molda. Naquela noite, os cães fugiram do acampamento. As plantas ao redor do lago começaram a dobrar-se na direção da água, mesmo sem vento. Um dos acólitos disse, em voz baixa, ele está tentando lembrar o que fomos. Ao sétimo dia, a margem não estava mais onde fora vista na véspera.
O acampamento permanecia, as tendas e jarros estavam no mesmo lugar, mas o lago avançara durante a noite não com fúria, mas com precisão. A linha da água recuara e depois retornara, traçando um semicírculo em volta da tenda dos registros. Os rastros dos homens sumiam antes de tocar o solo. Os sons dos passos vinham antes dos próprios passos. Foi quando o segundo artefato surgiu. Não veio da água. Foi encontrado dentro de uma das caixas de pedra seladas, que deveriam estar vazias. Nenhum dos escribas admitiu ter colocado ali o objeto. Era uma tábua, mas com uma estranheza que paralisou todos os que a viram. Ela estava escrita de trás para frente. Não como espelho, mas como se a leitura correta começasse no final. A primeira linha dizia: "E o que foi dito já estava dito antes de nascer." As linhas seguintes, quando lidas ao contrário, descreviam o que acontecera nos dias anteriores. Não com palavras exatas, mas com símbolos que imitavam os gestos dos homens, os sons ouvidos, as frases pensadas, mas não ditas. Estavam registradas não como história, mas como intenção. O mais jovem dos acólitos tentou copiá-la. Mas à medida que escrevia, sua própria tábua se transformava, apagava o que era copiado e substituía por frases que ele não reconhecia como suas. Quando terminou, a tábua dizia apenas: "Você não escreve, você se lembra." Naquela noite, o céu não escureceu completamente. A noite caiu como bruma, uma penumbra sem origem. As estrelas tremeluziam, mas não piscavam. Um som surdo preenchia o espaço. Não era ouvido com os ouvidos, mas com o osso da face, com as mandíbulas, com o interior dos olhos. Um escriba tentou dormir e acordou com a pele do rosto marcada por traços circulares. Não conseguia mais fechar as pálpebras. Via o lago mesmo de olhos fechados. Disse, apenas uma vez: "Está escrevendo de novo." Na manhã seguinte, uma nova tábua foi encontrada não por busca, mas por afloramento. Emergira da terra seca, como se pressionada de dentro. Estava fria, mas seca. Os traços nela não pareciam feitos com estilete. Eram incisões de dentro para fora, como se a própria argila quisesse falar. As inscrições mostravam duas espirais entrelaçadas. No centro, o símbolo de Enki, embora não fosse nomeado. Ao redor, as mesmas palavras repetidas 7 vezes, em idiomas diversos, alguns reconhecíveis, outros extintos. Ele devolve o que a água escondeu. Ele devolve o que a água escondeu. À noite, os jarros de vinho começaram a emitir som sem serem tocados. Um dos jarros entoava uma melodia que ninguém conhecia, mas todos reconheciam. Uma das mulheres do grupo chorou, dizendo que era a canção que sua avó murmurava antes de dormir. Mas sua avó nunca aprendera música. Outro escriba respondeu com o mesmo verso em outra língua. Começou ali um fenômeno que nenhum registro anterior descrevera. As palavras já não pertenciam aos homens. Ao serem ditas, ecoavam de volta, levemente alteradas, como se a água estivesse reescrevendo cada frase com uma pequena correção. "Ele não corrige", disse o velho 3. "Ele restaura." No 10º dia, descobriram o salão espelhado. Não entraram. Ele não estava aberto. Era uma sala submersa, visível apenas ao meio-dia, quando a luz se curvava sobre o lago como se dobrasse a própria verdade. No fundo, uma estrutura circular, com pilares que não lançavam sombra, podia ser vista. Nas paredes líquidas, símbolos flutuavam não fixos, mas vivos. Cada vez que alguém os observava, os símbolos se alinhavam. Alguns pareciam letras. Outros, olhos. O discípulo mais silencioso, Lu, ajoelhou-se à beira do lago. Com os dedos, desenhou no chão úmido o contorno do salão. 3 círculos. Um ponto central. Um traço vertical. Sem dizer palavra, mergulhou a mão no lago. Quando retirou, segurava uma tábua translúcida feita da própria água, endurecida apenas para ele. Na superfície, uma única frase:
A escrita vive enquanto alguém observa. A partir daquele dia, nenhuma outra tábua pôde ser escrita por mãos humanas. A argila endurecia antes do primeiro traço. As palavras se formavam sem contato, como vapor sobre vidro. Os escribas apenas assistiam, e o que viam já estava lá. No 11º dia, os nomes começaram a sumir. Não todos de uma vez, mas aos poucos. Um escriba não respondeu quando chamado. Outro hesitou ao assinar o registro. Um terceiro olhou para o próprio selo e perguntou: "Esse símbolo é meu?" 3 homens passaram a atender por um mesmo nome, o nome de um desaparecido. Quando confrontados, juraram que sempre se chamaram assim. Seus escritos, suas tabuinhas, seus hábitos, tudo confirmava. Mas ninguém lembrava de quando esse nome fora dado. As tábuas mais antigas começaram a apresentar o mesmo padrão. Em seus cantos, rabiscos antes considerados defeitos, agora formavam padrões. 2 curvas opostas, conectadas por um traço central, o mesmo símbolo que surgira na margem, o mesmo que flutuava no salão submerso. Mas agora ele mudava de posição. Não era mais centro, era borda. Na manhã do 12º dia, o rio não correu. A água estava ali visível, refletindo o céu. Mas nenhum som vinha dela, nenhuma ondulação. Os pássaros sobrevoavam e não deixavam sombra. As folhas caíam em linha reta. O tempo não andava. Um aprendiz, encarregado de medir os ponteiros do relógio solar, relatou que a sombra havia voltado à posição anterior, como se o sol tivesse esquecido o caminho. No pergaminho onde anotava os ciclos, a mesma linha aparecia 3 vezes, com a mesma caligrafia, mas ele jurava ter escrito apenas uma. Na tenda principal, os registros passaram a mostrar repetições invisíveis. Tabuinhas seladas reapareciam dentro de sacos lacrados. Algumas frases surgiam antes de serem ditas. Um escriba, ao tentar registrar o dia anterior, viu a própria tábua escrever-se com outra mão. Ao segurá-la, seus dedos ficaram úmidos, mas o barro estava seco. Ele escreveu. A memória passou a se mover sem mente. Os acólitos, antes obedientes, começaram a murmurar durante o sono. Frases desconexas. Palavras em línguas não ensinadas. Alguns respondiam a perguntas que ninguém havia feito. Outros copiavam gestos de companheiros que ainda não haviam se movido. Foi nesse período que o reflexo apareceu. Não tinha nome, não tinha forma, mas todos o viam. Não ao mesmo tempo, nem com os mesmos olhos, mas sempre no mesmo lugar. Entre o segundo e o terceiro pilar da sala submersa, onde o lago formava uma dobra de luz, como espelho curvo. Alguns viam uma figura de pé, com braços cruzados e pele escura como o barro antes da queima. Outros viam apenas os contornos como fumaça presa em água. Mas todos diziam a mesma coisa ao serem acordados. Ele não fala, ele devolve. Foi nesse mesmo dia que surgiu a tábua circular. Não tinha faces, nem lados, apenas curvas. O escriba que a encontrou tentou empunhá-la, mas ela se moldou à sua mão. Os traços, ao invés de surgirem com o estilete, apareciam sob a pele, como cicatrizes de dentro para fora. Cada vez que ele piscava, uma nova linha surgia, e todas diziam a mesma coisa. Quem escreve, esquece. Quem lembra, não toca. As tabuinhas seguintes não apresentavam mais palavras, apenas impressões, marcas de dedos muito longos, com articulações ausentes. Em algumas, apareciam espirais interrompidas, linhas que nunca se tocavam, mas que desenhavam o contorno do que poderia ser um olho sem pupila, um olho que não via, apenas repetia. Na 3ª noite, todos sonharam o mesmo sonho, mas não sabiam dizê-lo. Acordaram com frases escritas nos braços, nas costas, na pele do rosto. Algumas frases eram reconhecíveis. Outras se formavam apenas quando vistas sob névoa ou refletidas em água. Um acólito leu em voz baixa o que estava escrito no ombro do companheiro.
Ele vê como a água sente. Sem forma, mas com direção. No dia seguinte, ao redor do lago, surgiram pegadas triplas, como se pés com 3 dedos tivessem caminhado em espiral. Mas não havia profundidade. Eram rasas, como se a criatura andasse sobre a ideia do chão, não sobre a terra. E então, pela primeira vez, uma frase se repetiu em todos os registros, sem ter sido escrita. A estrutura não dorme. Na 14ª madrugada, o silêncio deixou de ser ausência. Ele passou a ter peso. Era um som que não se ouvia, mas se sentia nos ombros, nas costas, dentro dos ossos. O silêncio agora pressionava. Nenhum pássaro cantava. Nenhuma brisa movia as tendas. Mas todos acordaram com os cabelos úmidos e a sensação de que algo passara por eles durante a noite sem tocar, mas deixando a marca da passagem. Um dos vigias tentou acender o fogo. As chamas subiam para dentro da lenha como se recusassem iluminar. A luz apenas tremeluzia nos olhos dos presentes. Mas o chão ao redor permanecia escuro. Foi então que os espelhos artefatos de cobre polido, usados para rituais, começaram a ficar opacos. Não de ferrugem, não de tempo, mas de negação. Eles já não refletiam, ou melhor, refletiam outros momentos. Um acólito olhou-se e viu a si mesmo mais velho. Outro viu um reflexo que piscava com atraso. Um terceiro, ao tentar se ver, encontrou apenas uma superfície onde o próprio rosto estava ausente. Na margem do lago surgiram 3 pedras dispostas em triângulo. Sobre cada uma, linhas de barro seco se formavam naturalmente trincas, simétricas, como escritas sem autor. Quando recolheram as pedras, as trincas desapareceram, mas os dedos dos que as tocaram ficaram enrugados, como se tivessem estado submersos por horas, mesmo que nenhuma água tivesse sido tocada. Foi nessa noite que as tabuinhas começaram a falar sozinhas, não em voz, em ritmo. Ao serem movidas, produziam sons regulares como batimentos, como respiração, 7 pulsações por ciclo. Um escriba, assustado, as mergulhou na água escura. Quando retiradas, estavam secas, mas cada uma trazia a mesma frase, escrita debaixo da camada da superfície, como se tivesse se formado dentro da argila. A memória está abaixo, não dentro. Começaram a surgir símbolos em lugares que não deveriam lembrar. Nas fibras das tendas, nas rachaduras dos potes, no interior das conchas negras que não pertenciam ao rio. Cada concha trazia sulcos internos, visíveis apenas sob luz lateral, e mesmo assim reconhecíveis. Um dos acólitos disse, sem saber por quê, isso estava nos ossos das baleias celestes. Ninguém entendeu, mas todos calaram. Na manhã seguinte, o tempo desistiu. Os instrumentos marcavam a mesma hora, mesmo após várias voltas do sol. A sombra da torre repetia-se com atraso, como se estivesse tentando acompanhar um corpo que já não obedecia ao ciclo do céu. Uma folha caiu da mesma árvore 3 vezes, com o mesmo movimento. Quando tentaram anotar os eventos, as palavras se apagavam antes de terminar. Um escriba, desesperado, escreveu com as unhas. Outro, com os dentes. As tábuas não resistiam. As frases desapareciam como se a argila estivesse sendo reescrita por baixo ao mesmo tempo. À noite, um dos mais velhos que jamais escrevera passou a desenhar com os dedos molhados na poeira do chão. As marcas não eram retiradas pelo vento, nem pela água. Elas permaneciam, como se gravadas de dentro para fora. Quando tentaram lavá-las, a água escureceu, evaporou e deixou círculos na pele de quem tocou. Foi então que decidiram selar os arquivos. Fecharam os recipientes, queimaram parte das cópias. Trancaram as tábuas mais antigas em câmaras sem entrada. Mas os fragmentos voltavam. Apareciam dentro de vasos lacrados, sob a pele de animais abatidos, nas rachaduras das paredes. Um pedaço de tábua surgiu dentro de um jarro que jamais fora aberto. A frase gravada não era conhecida.
mas era reconhecida, como se sempre tivesse estado lá. Na véspera da 16ª madrugada, os homens deixaram de sonhar. Nenhuma imagem, nenhuma memória, mas acordavam cansados, como se algo os tivesse usado por dentro. E no silêncio ecoava apenas uma constatação: não somos mais os que lembram. Agora somos o que está sendo lembrado. Na 16ª madrugada, a chuva não caiu do céu. Ela subiu da terra, não como vapor, não como névoa. Era a umidade densa, fria como pedra recém-mergulhada, que emergia do solo, silenciosamente, impregnando o ar sem se mover. As fogueiras não se acendiam. Os tecidos pendurados não secavam, mas não estavam molhados. Estavam pesados. A vegetação começava a se inclinar para baixo, como se algo a chamasse do subsolo. O templo improvisado começou a emitir sons que não vinham de lugar nenhum. A madeira estalava em intervalos rítmicos, embora estivesse seca. As paredes, que antes sustentavam inscrições apagadas pelo tempo, agora brilhavam sob a luz sem sombra. Símbolos ressurgiam sozinhos, em cores que não existiam entre os pigmentos conhecidos. Símbolos que ninguém havia escrito, mas todos reconheciam. Um dos guardas do arquivo central escreveu com a voz trêmula: "As palavras estão mudando de lugar. Elas não correm. Elas se deslocam como sombra trocando de fonte." A partir daquele dia, a presença de Atrahasis cessou. Não morreu, não partiu. Apenas deixou de ser notado. Mas em sua tenda, onde o chão permanecia seco, apesar da umidade crescente, foram encontradas 3 tábuas idênticas. Não por cópia, mas por repetição natural. Cada uma trazia os mesmos traços, os mesmos cortes, o mesmo padrão espiralado de marcas internas. Foram comparadas. Nenhuma mostrava vestígios de estilete. Nenhuma podia ser queimada. Nenhuma se deixou dissolver em água. No 18º dia, a luz começou a pesar. Não iluminava, não fazia sombra. Ela simplesmente caía sobre os corpos como pano espesso. O som das gotas não vinha de cima. Era abafado e irregular, como se algo agitasse camadas de pano molhado sobre a terra. Sem tocar. As cidades costeiras não desapareceram. Foram removidas, sem ruído, sem ruínas. Onde antes havia ruas e casas, surgiram espelhos planos de argila dura, que refletiam o céu, mas não as nuvens. E quem caminhava sobre eles via-se 2 passos atrás, às vezes em direções opostas. Um homem caiu de joelhos ao ver seu reflexo sorrir antes dele mesmo. Os mensageiros começaram a falhar. Um mesmo bilhete, enviado a 3 cidades diferentes, era recebido por um só homem que não reconhecia o nome do remetente, mas sabia exatamente o conteúdo da carta. 3 mulheres alegaram ter ensinado a mesma canção para a mesma criança. Nenhuma delas conhecia as outras. O menino dizia: "Foi assim que sempre me cantaram." O reflexo agora andava pelas ruas. Não era visto diretamente, mas seus gestos eram imitados. Um velho começou a andar com o passo exato de um companheiro que nunca vira. Uma mulher cozinhava com os gestos de uma avó que não lembrava ter tido. Quando perguntada, disse: "É assim que sempre fiz." Mas outras 3 mulheres diziam o mesmo. A embarcação de Atrahasis foi vista ao longe, flutuando, não em água, mas sobre uma superfície que não refletia o céu, não fazia som, não deixava rastro. Foi descrita por aqueles que a viram como: ela não foi feita para o agora. Naquela noite, 7 tabuinhas surgiram sobre a margem, secas, intactas, com a mesma frase, em 7 variações. Ele não salvou. Ele preservou o que era memória. A água não recuou. Apenas parou de subir. O nível permaneceu imóvel por 7 ciclos, como se tivesse esquecido da gravidade. Madeiras boiavam imóveis. Os corpos emergidos não inchavam. Estavam secos ao toque, como se nunca tivessem afundado. A estrutura das cidades começou a repetir-se. Casas com as mesmas janelas. Portas que levavam ao mesmo cômodo. 3 vezes.
ruas que retornavam ao ponto de partida, mesmo após viradas. E cada curva trazia consigo uma sensação de já ter vivido, mas sem lembrança clara. No reflexo da água parada, surgia algo novo. Não rostos, mas intenções. Gente que jamais existiu, mas que parecia à beira de existir. Gente com os seus olhos, mas não com a sua história. No 20º dia, o sol parou no alto. Não se movia, não aquecia. A luz permanecia suspensa no ar, sem tocar o chão. Os corpos deixaram de fazer sombra. As palavras pararam de ecoar. O som era dito e morria ali. Nada o repetia. O ar absorvia tudo, como se cansado de ouvir. Na tenda dos registros, um escriba escreveu com carvão molhado sobre pano seco. Mas as palavras se moveram após serem formadas. Trocaram de lugar. Curvaram-se em espirais. E ao fim do dia, desenhavam símbolos que ninguém lembrava ter aprendido. Um dos aprendizes, ao observar os traços, disse: "Isso parece algo que eu não deveria saber." Outro escriba, calado desde o 8º ciclo, finalmente escreveu. Não com os dedos, mas com a testa. Encostou-se em uma parede limpa e, com movimento lento, traçou uma frase. Ele anda pela argila e refaz o que não serve. Naquela noite, os nomes voltaram, mas não pertenciam mais a quem os usava. 3 homens passaram a responder pelo mesmo título. Nenhum deles lembrava da mãe. As parteiras negaram ter lhes tocado. Um deles foi marcado com barro branco na testa. Mas à noite, a marca desaparecia. Outro foi enterrado e reapareceu 2 dias depois, sorrindo. Ao ser interrogado, respondeu: "Não sou ele." As plantas começaram a crescer com folhas espelhadas. As raízes curvavam-se para cima. As flores brotavam antes das sementes. Algumas árvores frutificavam e depois perdiam a flor. A lógica das estações se desfez. O escriba mais velho tentou registrar os eventos. Mas, ao fim de cada dia, as palavras se moviam. Giravam sobre o barro como se procurassem um novo começo. Quando tentou fixar uma frase com resina, a tábua trincou em 3 pedaços idênticos. Como as anteriores, a memória começou a doer. Lembrar exigia esforço físico. O corpo se cansava, a cabeça pesava. Os mais velhos esqueciam para sobreviver. Os jovens inventavam novas histórias para ocupar o lugar do que não podiam carregar. Mas os nomes antigos voltavam sozinhos. Pintavam-se nas paredes com a umidade. Surgiam nas brasas antes de apagar. Gravavam-se nos ossos dos animais mortos. Mesmo naqueles nascidos após a cheia, um homem isolado nas colinas escreveu sobre barro com carvão queimado: "Não voltamos, fomos recriados com falhas." A frase se apagou com a chuva, mas outros começaram a repeti-la, sem nunca tê-lo visto, sem nunca tê-la lido. Diziam com os olhos, com os gestos, com o silêncio. As ruas passaram a levar ao mesmo lugar. Não importava o trajeto, não importava o rumo. Tudo voltava, tudo repetia. O tempo andava por dentro. O agora era só um reflexo do antes. E o antes, um ensaio do depois. A fala deixou de ser ponte, tornou-se espelho. E no espelho, cada um via não o que era, mas o que estava por se tornar. No 21º ciclo, ninguém mais sabia dizer qual era o primeiro dia. O calendário cessou. Não girava. As luas surgiam em padrões que não combinavam com nenhum ciclo anterior. A constelação do peixe morto, usada pelos navegadores, aparecia em pontos diferentes a cada amanhecer. Não havia mais oriente, não havia mais direção. Os homens que ainda tentavam contar o tempo passaram a desenhar círculos, espirais, números que voltavam a si mesmos. As linhas perdiam-se nos próprios traços. A estrutura das cidades persistia, mas não obedecia mais à lógica do espaço. Casas mudavam de lugar durante a noite. Portas levavam a espaços inexistentes horas antes. Uma torre construída ao amanhecer não estava mais lá ao pôr do sol.
A torre de vigília surgiu em duplicata, espelhada, com os mesmos degraus gastos, com os mesmos símbolos na pedra. Um observador que subiu pela manhã não desceu, mas foi visto, mais tarde, do lado de fora, com roupas diferentes, mas a mesma cicatriz no queixo. Os arquivos foram reunidos, guardados em caixas de madeira escura, selados com resina. Mas o barro trincava por dentro, mesmo em ambientes secos, mesmo sem toque, mesmo sem tempo. Um escriba tentou transcrever os fragmentos para tecido, mas o pano absorvia a tinta em padrões que não coincidiam com o gesto da mão. As palavras escreviam-se sozinhas, e à noite o tecido ficava úmido, não de água, mas de memória. A ordem foi dada em silêncio. Interromper as inscrições, enterrar as cópias, selar o que havia sido escrito. Mas os fragmentos voltavam, surgiam nas pedras, sob a pele dos animais, na parte interna de conchas quebradas, como rachaduras que sabiam falar. Um dos pedaços mais antigos apareceu dentro de um vaso lacrado. Era barro vitrificado. Não havia como abri-lo sem quebrar. Mas dentro, uma única tábua, sem escrita, apenas uma marca circular. No centro, um ponto escuro. Ao redor, impressões digitais não humanas. A argila não era da terra, e a água usada para moldá-la ainda não evaporou. O fragmento foi arquivado sob a designação silenciosa, memória de baixo. E quando tudo parecia ceder ao esquecimento, quando ninguém mais escrevia, quando as palavras não resistiam ao tempo de um sopro, apareceu uma única frase, não escrita, não dita, apenas vista, nas paredes das casas, nos olhos dos vivos, nas sombras das ruas. Ele não comanda, ele não responde. Ele persiste. Na 23ª noite, ninguém dormiu, mas também ninguém permaneceu acordado. Era como se os corpos estivessem entre estados, presos em um limiar de vigília que não dependia mais de olhos, nem de sono. Não havia palavras, mas todos entendiam o que não era dito. As cidades nas margens tornaram-se formas sem função. Pareciam reproduzir-se por instinto. Casas idênticas brotavam onde antes havia espaço. Degraus surgiam sem levar a lugar algum. E em cada parede, as mesmas frases, os mesmos símbolos, nem sempre visíveis à luz. Mas surgiam quando ninguém olhava diretamente. Um dos sobreviventes disse: as ruas não levam mais aos lugares. Elas levam ao gesto de ter ido. A vegetação já não seguia estações. Algumas árvores brotavam para dentro da terra. Outras frutificavam por dentro, e as sementes afloravam sobre a casca. Flores que não exalavam cheiro, mas repetiam sons antigos, como cantos de vozes que só existiam dentro da água. As crianças deixaram de falar, mas seus olhos pintavam traços sobre a poeira, como se a lembrança não precisasse mais da linguagem. Os mais velhos não lembravam o nome dos filhos, mas sabiam reconhecer-los pelas formas que desenhavam ao caminhar. A embarcação de Atraazes foi encontrada, em terra firme, inclinada, sem rastro, sem ocupante, sem peso. Dentro havia um recipiente de pedra, com água que não se movia, mesmo quando agitada. A superfície permanecia imóvel. E ali, na parede do casco, só visível à noite, surgiu a última inscrição. O que foi lembrado agora observa. Depois disso, não houve mais registros. As caixas foram lacradas, os nomes riscados, as cópias enterradas. Mas nenhum selo permaneceu. A argila trincava por dentro, mesmo no escuro. Em casas abandonadas, fragmentos ainda surgem. Em superfícies que não pertencem a coisa alguma. No interior de conchas negras, na pele, nos ossos, na madeira molhada, na luz refletida em olhos que não piscam. O nome de Enki não é mais pronunciado, mas o símbolo, dois fluxos opostos, entrelaçados como veias abertas no barro, surge sempre que alguém tenta lembrar, sem saber de quê. Ele não comanda, ele não responde, ele persiste, e persiste não como Deus,
nem como homem, mas como circuito de lembrança, como molde do que já foi e do que, inevitavelmente, será lembrado.